Bora que tá na hora, hein, gente? Antes de assistir esse corte, se inscreve no canal, ativa o sininho e fortalece nosso corre. Fran, onde você nasceu e como começou essa sua história dentro da comunicação? Gente, vocês me pegaram. Bom, eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Eu vim para cá, para São Paulo, muito pequena, com a minha mãe, mais duas irmãs. A gente veio para cá porque a minha mãe sofria violência doméstica e aí os meus tios acabaram fazendo uma intervenção com a minha mãe, quiseram tirar minha mãe daquela situação de violência, e minha tia já morava aqui em São Paulo já há algum tempo. Ela morava no Parque Santo Antônio, e já tinha casa própria e tudo mais, e tinha algumas casas para abrigar a minha mãe. Então chegou um dia que a minha mãe falou que ia para casa da madrinha dela e pegou as 3 crianças, eu e minhas 2 irmãs pequenas. Eu tinha 3 anos, a Luísa mais nova ia fazer 2 anos e a minha irmã mais velha tinha 7 anos. A minha mãe teve um dia que chegou pro meu pai e falou que ia passar uns dias na casa da madrinha dela. E nisso eu já estava com passagem comprada e nós viemos para São Paulo. Aí chegamos aqui, fomos abrigadas pela minha tia e aí começou a minha história no Parque Santo Antônio. Cresci, eu sempre falo. Quantos anos? Eu tinha 3 anos. Tinha 3 anos, e eu sempre falo, né, quando eu tô com alguém assim, eu falo, eu cresci no Parque Santo Antônio ouvindo Racionais, né, falando fim de semana no Parque Santo Antônio, e realmente, eu cresci no Parque Santo Antônio, embora a gente viveu numa condição muito difícil, né, porque a gente morava meio que de favor, sempre tendo ali o suporte da família. Então eu já mudei, já morei no Taboão, já morei no Jacira, já morei no Jardim Ângela, Santa Lúcia, enfim, a gente sempre mudava. Mas a minha boa parte da infância, de momentos que eu lembro, e da adolescência, foi no Parque Santo Antônio. É engraçado, uma curiosidade, que lá no Parque Santo Antônio tem uma rua que chama Fim de Semana no Parque? Fim de semana no Parque Santo Antônio. Fim de semana no parque. Tem uma rua que chama Fim de Semana. Fim de semana, o nome da rua é Fim de Semana, que ali é Jardim Promorá, Jardim São Luís, é ali perto. Tá sempre Jardim várias coisas lá, né? As quermesses loucas lá naquele lado. Você morou ali até quantos anos, mais ou menos? Então, eu lembro que eu morei até os 7 anos no Parque Santo Antônio, ali na 49, e cheguei a morar na 50 também. A gente morava... Bem quebrada, né? Tem número, é quebrada. Aí a gente morou na 50. Antes da gente morar na 50, a gente chegou a morar na 49, depois a gente mudou para Taboão. Aí, quando você fala, parece que você está falando de Nova York, né? Na 50, na 49. Mas não era na periferia mesmo, ali na região de Jardim São Luís e tudo mais. E aí a gente teve uma época que a gente foi morar ali no Taboão, junto com a minha tia. Minha mãe construiu um barraco. Aí, gente, é difícil lembrar. Mas assim, a gente sempre foi mudando. Eu lembro que a gente morou um tempo em Santa Lúcia. Eu lembro, eu até estava falando assim de traumas de infância, entre aspas, que a gente fala sobre essa responsabilidade de ser mãe, né, de a gente ter o compromisso com nossos filhos. Eu lembro que minha mãe uma vez acabou me pegando na creche um pouquinho depois do horário, né? Até estava comentando isso com uma amiga. Então, eu tenho algumas memórias ali do Santa Lúcia, que é na região ali perto do Jardim Ângela e tudo mais. Lembro que a gente morava numa casa grande ali, e a gente morava de aluguel. Mas a gente foi mudando, a gente sempre foi mudando. Então, assim, até os 7 anos, eu lembro que a gente morou nessas idas e vindas, assim, a gente sempre voltava para o Parque Santo Antônio. Então, assim, acho que o meu coração ali, né, de memórias, enfim, é no Parque Santo Antônio. Aí eu lembro que depois minha mãe conseguiu comprar um terreno no Jardim Jacira, aí construiu uma casa lá, só que o Jacira era um bairro muito violento, né? A gente sabe que 50, Parque Santo Antônio também era muito violento, mas lá teve uma época que eu já estava estudando lá e teve uma violência ali na escola, colocaram fogo e tal, minha mãe estava achando que lá era muito perigoso, aí mandou a gente para o Taboão de novo para morar com a minha tia, e depois a gente foi morar com a minha tia Helena no Parque Santo Antônio de novo. E aí nessas idas e vindas, eu fiquei com a minha tia até os 18 anos, morando na casa da minha tia, junto com a minha avó, até os 18 anos, que foi quando, aos 19 anos, eu acabei me casando, né, e fui morar junto. Mas eu sempre morei ali na região. Já que chegou até aqui,
dá um like no vídeo para fortalecer o nosso corre no YouTube, que aí ele entende que o nosso conteúdo é, ó, de qualidade.